Boa noite. Hoje vamos a mais uma mensagem baseada na Palavra de Deus. E hoje nós vamos ver a quarentena do povo judeu no Monte Sinai. E nós vamos ficar em Êxodo capítulo 32. Se você quiser pegar a sua Bíblia, você pode abrir em Êxodo capítulo 32. Nós vamos ler inicialmente os versículos de 1 a 3. Diz assim, Êxodo capítulo 32, versículo 1. Mas vendo o povo que Moisés tardara em descer ao monte, acercou-se de Arão e lhe disse: Levanta-te, faze-nos deuses que vão adiante de nós, pois quanto a este Moisés, o homem que nos tirou da terra do Egito, não sabemos o que lhe terá sucedido. Disse-lhe Arão: Tirai as argolas de ouro das orelhas de vossas mulheres, vossos filhos e vossas filhas, e trazei-mas. Então todo o povo tirou das orelhas as argolas, e a trouxeram a Arão. Deixe-me fazer uma breve recapitulação do livro de Êxodo. Jacó e os seus filhos, por causa de uma grande seca em Canaã, foram para o Egito. E lá eles se multiplicaram, mas Faraó astutamente os fez escravos, afligindo-os grandemente por um período de 400 anos. Na sua escravidão, eles clamaram a Deus, e Deus os ouviu. E ele mandou um libertador, Moisés. Deus, através de Moisés, lança as 10 pragas no Egito, destruindo totalmente a nação e matando muitos dentre os egípcios. Ao saírem do Egito, passaram pelo Mar Vermelho em aberto e chegaram ao Monte Sinai. No monte, o Senhor Deus se manifesta pessoalmente a eles e lhe dá os 10 mandamentos. O Senhor Deus, após manifestar sua glória a seu povo, chama Moisés para subir ao monte. E lá, Moisés passa 40 dias e 40 noites. Nessa quarentena, o capítulo 32 de Êxodo que nós lemos, ele vai voltar os olhos para o povo. E o que aconteceu com o povo nessa quarentena de 40 dias e 40 noites de Moisés em cima do Monte Sinai? A Bíblia descreve 3 atitudes deles na quarentena. Os 6 primeiros versículos relatam o que aconteceu. Contudo, os versículos 7 e 8, o Senhor Deus vai falar 2 características deles. Mas o que realmente aconteceu com o povo na quarentena? Diz aí o versículo 1. O versículo 1 diz que eles ficaram impacientes. Diz assim: Mas vendo o povo que Moisés tardara em descer do monte, acercou-se de Arão e lhe disse: Levanta-te, faze-nos deuses que vão adiante de nós, pois quanto a este Moisés, o homem que nos tirou do Egito, não sabemos o que lhe terá sucedido. Então, logo no começo aqui do versículo 1 diz que o povo ficou impaciente, mas eles ficaram impacientes com a volta do Messias. Passaram 40 dias e 40 noites sem nenhuma notícia de Moisés, do seu Messias, do seu libertador. Eu estou falando dessas características de Moisés com toda a propriedade, pois até hoje os judeus veem Moisés como seu Messias, o seu libertador. A sua impaciência era exatamente com o seu Messias. O seu libertador tardava em voltar, como diz o versículo 1. Eles também disseram: Quanto a este Moisés, o homem que nos tirou do Egito, não sabemos o que terá sucedido. O que o Senhor Deus queria do povo era que eles aguardassem por Moisés, pois ele traria ensinamentos e leis. Contudo, o povo não queria saber do seu Messias e nem do Senhor Deus, o que o Senhor Deus tinha para eles. Essa era a verdade. A impaciência era fruto do pecado que neles estava. Tinham mais coisas nessa impaciência. Vamos já comentar sobre isso. Mas
O que o Senhor Deus quer de nós nesse período de quarentena de coronavírus? Aguardar sem informação leva à impaciência. Talvez todos vocês devem estar impacientes com essa situação que estamos passando, confinado em casa, e muitos sem ter o que fazer, que é pior ainda. O futuro, para muitos, é até incerto. Fiquei a pensar, o que o Senhor Jesus Cristo diria para os seus filhos nesse momento? Provavelmente, ele diria somente uma frase: vigiai e orai. Somente isto? Sim, somente isso. Vigiai e orai é muito abrangente na Bíblia. Cristo orientou seus discípulos para vigiar e orar, para que a fuga deles na tribulação não caísse num sábado, porque eles também não sabiam o dia da sua volta. Vigiar e orar exatamente para não cair em pecado quando fossem tentados. Vigiar e orar pelos que os caluniavam. Vigiar e orar para não caírem nos ensinamentos dos falsos profetas e outras coisas mais. Vigiar e orar. Aquele que não vigia e não ora, cai em pecado. Mas o que é que significa vigiar e orar? Vigiar remonta a um sentinela, que não dorme, mas fica atento a qualquer movimento dos seus inimigos, que procuram roubar, matá-lo ou até escravizá-lo. Orar é se colocar aos pés de Cristo, revelando o que está em nossos corações, confessando os nossos pecados e sendo grato pelas suas misericórdias. Certa vez, um jovem foi conversar com o senhor Moody, um comentarista que viveu na época ele viveu junto com Charles Spurgeon, e certa vez um jovem foi conversar com ele sobre os assuntos religiosos. Esse jovem perguntou a ele: Moody, o que é oração? A filha de Moody, que tinha 9 a 10 anos de idade, estava cantando na escada. E ele, ao ouvi-la, chamou-a e lhe perguntou: diga a este cavaleiro o que é oração. Jimmy, que era o nome dessa garota que tinha em torno de 9 e 10 anos, ela respondeu: oração é o oferecimento dos nossos desejos a Deus, por coisas que estão de acordo com a sua vontade, em nome de Cristo, com confissões dos nossos pecados e grato reconhecimento das suas misericórdias. Essa menina com 9 a 10 anos respondeu que é oração da maneira correta. Certa vez, Packer, ele disse: creio que a oração, mais do que qualquer outra coisa, é a medida espiritual do homem. Por o povo não estar vigiando e orando, pois não era o seu prazer e nem o seu desejo, deram vazão à carne. Eles chegaram e disseram para Arão, como diz aí o versículo 1, levanta-te e faze-nos deuses que vão diante de nós. Será que Arão estava deitado quando disseram a ele, levanta-te? A palavra no hebraico para levantar é erguer, permanecer em pé, ficar em pé, opor-se em pé. Arão, como líder, não estava em alerta, vigiando e nem supervisionando o acampamento. Estava deitado, enquanto deveria ficar em pé ou em alerta na quarentena. Certa vez, Martim Lutero escreveu uma carta para o seu amigo chamado Melancton. E ele escreveu e disse: estou sentado aqui à vontade, sentindo-me endurecido e insensível, ai de mim, orando pouco, sofrendo pouco pela Igreja de Deus, porém, queimando no violento fogo da minha carne que não foi domada. A conclusão é esta: eu deveria estar incendiado no espírito. Na realidade, estou incendiado na carne, com paixões, preguiça, indolência e sono.
Nos últimos 8 dias não escrevi nada, nem orei ou estudei, em parte por preguiça, em parte por outra condição vexatória, prisão de ventre e hemorroidas. Não suporto mais isso. Ore por mim, eu imploro, pois em minha reclusão estou afundado em pecado. Essa foi a carta que Martim Lutero escreveu para o seu amigo. E ele disse aí que nessa sua reclusão estava incendiado na carne, com paixões, preguiça, indolência e sono. Disse que não escrevia nada, nem orava, nem estudava, uma parte por preguiça, outra com um problema físico que ele tinha. Mas essa foi ou era a condição que Martinho Lutero se encontrava. Talvez muitos se encontrem nessa mesma condição hoje, em nossa quarentena. E aí, chegando no versículo 2, versículo 3, voltando ao nosso texto, diz aí que Arão pediu ouro ao povo para que ele pudesse satisfazer o desejo dos seus corações. E assim eles fizeram. Entregaram ouro em abundância para fazer uma imagem que não fala, não vê, não ouve e não anda. Algo morto e sem vida. O coração carnal não mede sacrifícios para satisfazer seus desejos pecaminosos. Mesmo que seja loucura, o homem está disposto a sacrificar até a sua própria vida para satisfazer seus desejos pecaminosos. Os versículos 4 e até o versículo 6 vai falar aqui da loucura da idolatria. Diz assim o versículo 4. Este, recebendo-as das suas mãos, trabalhou o ouro com buril e fez dele um bezerro fundido. Então disseram: são estes, ó Israel, os teus deuses, que te tiraram da terra do Egito. Arão, vendo isto, edificou um altar diante dele e, apregoando, disse: amanhã será festa ao Senhor. No dia seguinte, madrugaram e ofereceram holocaustos e trouxeram ofertas pacíficas, e o povo assentou-se para comer e beber e levantou-se para divertir. Veja a loucura da idolatria. Versículo 4 diz que fizeram uma imagem. E não somente isso, a imagem para eles representava a Deus. Diz o versículo 4, né? Quando Arão terminou de fazer a sua imagem, entregou para o povo. E eles disseram: são estes, ó Israel, os teus deuses, que te tiraram da terra do Egito. Para o povo, a imagem representava o Senhor Deus. Isso é a loucura da idolatria. Diz o versículo 5 também que eles levantaram um altar dedicado ao Senhor. E na verdade foi o sacerdote que fez isso, o sacerdote Arão. Arão levantou um altar dedicado ao Senhor, como diz aí o versículo 5. O versículo 5 também, Arão apregoou uma festa dedicada ao Senhor. Resumindo, o altar que levantaram era para o Senhor, a festa era para o Senhor, e para eles a imagem representava a Deus. E a justificativa do povo era que eles estavam adorando a Deus através da imagem, e não a imagem em si. Onde há idolatria nisso tudo? Uma vez que tudo estava sendo dedicado ao Senhor. Apesar, para eles, a imagem representar o Senhor Deus, de levantar um altar dedicado ao Senhor e apregoar uma festa dedicada ao Senhor Deus, mesmo com tudo isso, era idolatria. No dia seguinte, diz o versículo 6, madrugaram e ofereceram holocaustos e trouxeram ofertas pacíficas, e o povo assentou-se para comer, beber, e levantou-se para divertir-se. Todos os comentaristas que eu li argumentaram com base em texto bíblico, pegando passagens bíblicas. Eles disseram que além da idolatria, houve também toda forma de prática sexual, fornicação e prostituição.
Aqui está a quarentena do povo judeu. E não é muito diferente da quarentena que nós estamos vivendo, não. Muitos, hoje, estão na imoralidade e na idolatria. O que todos querem é voltar a sua vida a uma vida normal, como tinha antes. Uma vida de pecado, uma vida de divertimento, como a do povo judeu, exatamente no Monte Sinai. E você? Para qual vida você quer voltar? Ou para qual vida você voltará? Não vamos ver hoje, mas o Messias deles, Moisés, ele desceu do Monte Sinai. E na sua vinda houve condenação, juízo e morte. E quando o nosso Messias, o Senhor Jesus Cristo, voltar, o que você acha que vai acontecer? Vai acontecer a mesma coisa, condenação, juízo e morte. Lá em 1 Coríntios, capítulo 6, versículo 9 e 10, diz: Ou não sabeis que os injustos não herdarão o reino de Deus? Não vos enganeis, nem impuros, nem idólatras, nem efeminados, nem sodomitas, nem ladrões, nem avarentos, nem bêbados, nem maldizentes, nem roubadores herdarão o reino de Deus. Mas também tem uma passagem lá em Apocalipse, capítulo 21, versículo 8, que diz: Quanto, porém, aos covardes, aos incrédulos, aos abomináveis, aos assassinos, aos impuros, aos feiticeiros, aos idólatras e a todos os mentirosos, a parte que lhes cabe será no lago que arde com fogo e enxofre, a saber, a segunda morte. Para terminarmos essa pequena mensagem, vamos ler os versículos 7 e 8. Ver o que é que o Senhor Deus disse do povo. Versículo 7 diz assim: Então disse o Senhor a Moisés: Vai, desce, porque o teu povo, que fizeste sair do Egito, se corrompeu, e depressa se desviou do caminho que lhes havia eu ordenado. Fizeram para si um bezerro fundido, e o adoraram, e lhe sacrificaram, e disseram: São estes, ó Israel, os teus deuses, que te tiraram da terra do Egito. O versículo 7 diz aí, Deus falando para Moisés, no final do versículo 7, Deus diz que o povo se corrompeu. O Senhor Deus, ele alerta Moisés do pecado do povo na quarentena e ordena-lhe: desce depressa. E no versículo 7, Deus lhe disse: desce, porque o teu povo, que fizeste sair do Egito, se corrompeu. Não vou ter tempo para falar das implicações dessa frase. A frase é: porque o teu povo, que fizeste sair do Egito, se corrompeu. Seria outra mensagem que abrangeria todo o restante do capítulo 32. A palavra corromper no hebraico significa destruir, arruinar, inutilizar. A aliança de Deus para com ele. O povo destruiu, arruinou, inutilizou a aliança de Deus com aquele bezerro. Eles pagariam caro por esse pecado. A idolatria e a imoralidade é um dos piores pecados que agride a Deus. Não que os outros pecados não agridam, mas esses, incluindo alguns outros mais, agridem demais a Deus. E o versículo 8 diz que, além do povo corromperem, destruírem, arruinarem e inutilizar a aliança de Deus, o seu Deus também disse para Moisés que o povo, depressa, se desviou do caminho que lhes havia eu ordenado. Esse foi o primeiro pecado do povo, dentre vários, durante os 40 anos que eles passaram no deserto, e que trouxeram consequências devastadoras para eles. Moisés passou 40 anos no deserto, tentando trazer o povo de volta para os caminhos de Deus. Povo que depressa se desviou dos caminhos de Deus que Deus lhe havia ordenado. 40 anos lutando para buscar as ovelhas perdidas.
enquanto Moisés deveria estar se ocupando e lutando para conquistar a terra prometida que ele nem viu. Quantas ovelhas já se desviaram nessa nossa quarentena? Quantas demandarão dos esforços dos pastores para trazê-los aos caminhos que o Senhor Deus ordenou? Quantas ficarão para trás e não entrarão na terra prometida por não crerem? Quantas serão disciplinadas, seja pela igreja ou pelo próprio Senhor Jesus Cristo? Para terminarmos, eu queria fazer algumas perguntas. Como você está passando a quarentena? Você está vigiando e orando? Ou tem caído na idolatria, na imoralidade e outros pecados mais, dando vazão à sua carne pecaminosa? Você tem se corrompido e se desviado do caminho de Deus? Todos nós queremos que essa quarentena acabe para voltarmos à nossa vida normal. Mas para qual vida você quer voltar? Ou para qual vida você voltará? A mesma que você tinha antes e a que você tem hoje? Muitos acham que o Messias, o nosso Senhor Jesus Cristo, que veio pela primeira vez, que morreu e ressuscitou para libertar os homens da escravidão e da condenação eterna, pela fé nele, está demorando em vir, como prometeu, ou que nem virá. E vive uma vida de idolatria, de imoralidade, de impureza, mentira e toda sorte de pecado. Eu queria terminar com 2 versículos. O primeiro se encontra lá em Mateus capítulo 24, versículo 44, que diz: Por isso, ficai também vós apercebidos, porque a hora em que não cuidais, o Filho do Homem virá. Diz Lucas capítulo 19, versículo 27, Quanto, porém, a esses meus inimigos, que não quiseram que eu reinasse sobre eles, trazei-nos aqui, executai na minha presença. E essa foi a quarentena do povo judeu. Um povo que logo se desviou dos caminhos de Deus, que logo caiu em pecado, se corrompeu. E eles pagaram caro por isso. Não ficaram vigiando e nem orando. Qual é a sua condição hoje, nessa quarentena que nós estamos passando? Você tem se corrompido? Você tem caído em pecado, em idolatria, em imoralidade, em tantos pecados, dando vazão à sua natureza pecaminosa? Vigiai e orai. Não sabemos quando Cristo voltará, mas Ele vai voltar. Na sua volta também vai ter condenação, juízo. Mas para os seus filhos, aqueles que foram fiéis, vão estar junto com Ele por toda a eternidade. Essa foi a mensagem que Deus quis trazer para o povo que está registrado até hoje, para o nosso ensino, para o nosso entendimento, para nos exortarmos a viver uma vida que agrade. Boa noite.